Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso A Importância da Leitura em Tempos de Pandemia. Eu sou a aluna Monique Cunha Fonseca, sou estagiária de Pedagogia da Faculdade Uninter. Hoje é o nosso segundo dia de curso e a nossa quarta aula. E eu vou estar falando um pouquinho para vocês sobre gêneros literários e suas características. Primeiro, eu quero que vocês entendam o que é gênero literário. O gênero literário, ele é a categoria a qual cada livro pertence. Os gêneros literários reúnem um conjunto de obras que apresentam características análogas de formas e conteúdo, ou seja, eles possuem características diferentes. O que vai definir o gênero literário de um livro são as características semânticas, sintáticas, fonológicas, formais, contextuais, entre outras coisas. Falando assim de gêneros literários clássicos, nós temos gênero épico, lírico e dramático. O gênero épico. A épica ou epopeia pode ser definida como sendo um gênero narrativo, clássico, no qual os grandes feitos de um povo são cantados. Não há, em tese, nos textos épicos, visões particulares da existência, mas sim uma perspectiva geral da nação como um todo. Os mais famosos dessa época são Ilíada e Odisseia. Aqui eu coloquei para vocês um fragmento do canto sexto de A Ilíada. Ó Zeus e demais deuses, concedei-me que este meu filho venha a ser como eu, o melhor entre os troianos, que seja tão ilustre pela força e que pela autoridade seja rei de Ílion, que no futuro alguém diga, este é muito melhor que o pai, ao regressar da guerra, que traga os despojos sangrentos do inimigo que matou, e que exulte o coração de sua mãe. Nesses trechos a gente vê características da época pela fala, né? A gente vê outra característica da Grécia, que é os deuses, né? Que falam em Zeus, e podemos ver também que fala muito sobre a guerra, né? O gênero lírico. A lírica clássica, assim chamada por ser uma produção literária acompanhada por instrumentos musicais gregos, tais como a lira, poderia ser, de modo genérico, comparada com o que hoje conhecemos como poesia. Entretanto, para ser mais específico, é possível dizer que os poemas líricos seriam aqueles que expressavam sentimentos e apresentavam uma visão particular da existência. Aqui tem um trecho de uma das poetas líricas mais conhecidas, Safo de Lesbo, e o trecho é o seguinte: o amor agita meu espírito, como se fosse o vendaval, a desabar sobre os carvalhos. Agora vamos falar um pouquinho sobre o gênero dramático, que foi subdividido por Aristóteles em tragédia e comédia, né? E é aquele tipo de texto literário que ele foi criado para se transformar em peça teatral. Falamos já dos gêneros literários clássicos. Agora vamos entender e falar um pouquinho sobre os gêneros literários modernos. Com o passar dos anos, novos gêneros foram sendo criados e reproduzidos na literatura. Então, hoje nas bibliotecas a gente encontra os seguintes tipos de gênero literário. Romance, que são narrativas longas com vários conflitos e uma complexa rede de personagens. Novela, narrativa de tamanho mediano com poucos conflitos. O conto, que é uma narrativa curta e com conflito único. A crônica, que é texto narrativo reflexivo cuja temática é vinculada ao cotidiano das cidades. O poema, que são textos escritos em versos que apresentam visões particulares sobre si, a existência ou a própria linguagem. A canção, que é um gênero híbrido entre a literatura e a música. O drama histórico, que são peças de teatro cuja temática vincula-se a um fato histórico.
o teatro de vanguarda, que são obras teatrais produzidas sob influência das vanguardas europeias do século XX. E agora eu peguei para vocês alguns dos gêneros literários para fazer indicação de livros. Livros, assim, que eu já li, que são interessantes, ou até mesmo que eu pesquisei e são muito bem avaliados na internet. O primeiro que eu vou falar para vocês é Orgulho e Preconceito. Ele é da autora Jane Austen e ele fala da Inglaterra no final do século XVI. As possibilidades de ascensão social na época para as mulheres que não possuíam dotes eram muito pequenas. Mesmo assim, tem a história da Elizabeth, né, com o Sr. Darcy, e ela conquista ele independente de dote. Ela conquista ele pelo que ela é. E tem também a Lizzie, que é uma espécie de Cinderela esclarecida, iluminista e feminista. Nesse livro, a Jane Austen ela faz também uma crítica feroz, né, à futilidade das mulheres na voz admirável da heroína. Então a personagem Lizzie, ela critica muito as mulheres daquela época por não se valorizarem, por quererem saber apenas de vestidos, não se interessarem por política. O próximo gênero que nós vamos falar é o gênero novela. O livro é O Alienista, de Machado de Assis. Alienista, gente, era a designação de psiquiatra na época. Então, assim, o livro ele conta a história do Dr. Bacamorte e a mulher dele, ela era infértil e ele queria entender por quê, né? Então, o que ele fez? Ele achava que isso estava diretamente atrelado às condições físicas e mentais dela. Então, para provar sua teoria, o alienista cria a Casa Verde, um local para realizar estudos inéditos sobre a mente humana, mas acaba se perdendo na sua própria loucura. O próximo livro é de Tobias de Carvalho, chama As Coisas, e ele é um livro sensível e implacável, por trás de uma escrita limpa e simples. Ele é um livro bem assim, cotidiano, onde o personagem ele fala da vida dele, das histórias de trabalho, de viagens, de aplicativos de relacionamento. Não há maquiagem para a solidão, nem disfarce para o sexo nesse livro. O próximo livro é um livro de um autor que eu sou muito fã, que é o Luiz Fernando Veríssimo, e nesse livro ele reuniu o melhor das comédias da vida privada. Então ele tem um outro livro que chama Comédias da Vida Privada, e esse ele escolheu as melhores crônicas, né, as mais fizeram mais sucesso. Generoso, irônico, cúmplice, Veríssimo sabe como ninguém transformar em riso as sutis tiranias, as infidelidades, as paixões fulminantes, os ódios mortais. É um livro bem interessante, bem sarcástico, bem irônico. Eu tenho certeza que é um livro que não vai decepcionar vocês. Agora nós vamos falar de um livro de poema da autora Riane Leão, que chama Tudo Nela Brilha e Queima. Quem é Riane Leão, né? Ela é mulher, negra, poeta, professora, criadora do projeto Onde Jaz Meu Coração, com mais de 150 mil seguidores nas redes. Aqui é um trecho de uma fala dela, olha: a poesia é minha chance de ser eu mesma, diante de um mundo que tanto me silencia. É minha vez de ser crua. Gente, dentro dos poemas e das poesias, tem uma região do Brasil, que é a região do Nordeste, que é muito famosa pela literatura de cordel. Então, vamos entender o que é a literatura de cordel. A literatura de cordel são poemas escritos em formas de rima, alguns são ilustrados, e ele é muito pela fala popular. Os autores não têm a necessidade de escrever a palavra da maneira ortográfica correta, não, é da forma que se fala mesmo. Então é bem interessante os cordéis, e tem um autor muito conhecido que provavelmente vocês já ouviram falar dele. Ele está fazendo muito sucesso, ele é também palestrante, que é o autor Braulio Bessa. Eu sempre encerro a aula com uma frase ou com uma coisa motivacional para vocês. E hoje eu escolhi um trecho, né, desse texto. Se vocês tiverem a oportunidade de olhar na internet, o texto completo é bem bacana e é bem na fase que a gente está vivendo mesmo, né, para a gente pensar em recomeços.
Então vamos lá. Quando a vida bater forte e sua alma sangrar, quando este mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora do recomeço. Recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço. Recomece a acreditar. Quando a estrada for longa e seu corpo fraquejar, quando não houver caminho, nenhum lugar para chegar, é hora do recomeço. Recomece a caminhar. Então, que a gente nunca se esqueça, né, de recomeçar a caminhar, de recomeçar a lutar, de seguir sempre adiante. Mais uma vez, eu quero agradecer vocês por estarem comigo nessa jornada. Muito obrigada pelas curtidas, eu fico muito feliz e muito agradecida. Amanhã nós vamos ter a 5ª e a 6ª aula. Nós vamos estar falando sobre o livro Dom Casmurro, né? Vou fazer uma sinopse para vocês. E nós vamos estar falando também sobre a vida e obra de Machado de Assis, esse grande escritor brasileiro. Então, um grande abraço a todos e até amanhã.